Mentira é lágrima presa, comida de verdade à disposição. Comida boa é a palavra materna, é poema em estado de lágrima. Solta, feito canção. A Escola Rosa Luxemburgo, né, ela é uma escola estadual de educação popular. Então, assim, ela está aberta a receber tanto turma que de fato esteja ligada à universidade, ligado às ETECs, mas também recebe turmas de assentado, turmas de assentamentos vizinhos, de pessoas, né, que estão não só nos assentamentos, mas nas cidades vizinhas, que querem conhecer. A gente forma as turmas, né, e faz, como esse mini curso que está acontecendo hoje, atividades que dá a condição de mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, para além dessa questão do curso mais técnico, desse curso mais formal, mas também a própria comunidade nos ajuda a construir no dia a dia, né? Então, por exemplo, para fazer manutenção, se não for ter uma turma, a gente chama a comunidade, faz uma espécie de mutirão, e nesse mutirão a gente utiliza da mesma dinâmica, né? De fazer a apresentação teórica e depois a parte prática. Então, a Coprofloresta desenvolve, né, no estado de São Paulo várias áreas de produção de agrofloresta. Em Ribeirão Preto foi a primeira oportunidade que nós tivemos de conhecer o SAF. Então nós fomos algumas famílias aqui da região, não só do assentamento Rosa Luxemburgo, mas dos outros 4 assentamentos que tem na região. A gente foi, conheceu lá o projeto e foi aplicado aqui na região 25 projetos. Então 25 unidades foram contempladas com esse projeto. A princípio, isso ocorreu nas unidades das famílias. Alguns deram certo, outros nem tanto, e alguns estão bem avançados do ponto de vista, né, da agrofloresta. Nós percebemos que essa apresentação do projeto nas unidades individuais, a gente tinha uma dificuldade de acompanhamento e a família também nem sempre adaptava-se. Então nós resolvemos que era necessário ter essa área como laboratório na escola para que a gente pudesse provar, né, para o produtor a funcionalidade e a produtividade desse sistema, né, de forma que ele visse na prática como funciona antes de implantar. Então a gente implantamos aqui na escola a partir de um projeto que foi feito com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eles custearam, né, a parte econômica do projeto e nós estamos ainda em processo de implantação. Todas as turmas que passam pela escola contribuem com uma parte da implantação desse projeto. Esse assentamento, ele é um assentamento recente, tem apenas 5 anos, e a gente, a partir da coletividade, da cooperação, a gente vem trabalhando com as famílias lá. Nesse assentamento, a gente está começando o início, né, estamos tendo o início de uma associação, né? É a Associação dos Trabalhadores Rurais Nova Esperança, no qual a gente já tem 24 famílias associadas, né? E a gente desenvolve atividades coletivas com essas famílias. Ainda está no processo de início, mas a gente pretende ampliar, né, tanto as questões dos associados, mas também a participação dele em trabalhos que envolvem, a partir da cooperação e da coletividade, em todo o assentamento. E agora o assentamento é composto por 89 famílias. Não existe uma linha direta de produção ainda. A maior fonte de renda das famílias são o leite. Eles entregam para as empresas como GG, Parmalat. E tem a galera que produz para subsistência, né? Feijão, milho, tal, essas coisas. Geralmente não comercializam, né? Que ainda não tem uma estrutura. Está montando uma cooperativa para poder ajudar na escoação do produto. Está em processo de regularização agora. E
Agora, faz pouco tempo, uns 2 anos aí, o assentamento começou a mexer com o sistema florestal. Aqui é uma experiência, né, nesse pedaço que estamos aqui. E temos hoje 20 famílias que trabalham nessa linha. Tem alguns que estão avançando, tem alguns que estão um pouco mais devagar. Mas a ideia é utilizar esse espaço aqui da Escola Rosa Luxemburgo para divulgar isso, né? Poder criar experiências que possa dar subsídio para a produção nos lotes, tanto daqui desse assentamento quanto da região. Por ser um assentamento novo, as famílias estão se adaptando à questão da agroecologia. Mas a gente faz o trabalho indo aos lotes e dialogando com elas, né? Qual a melhor forma de se produzir, de que forma produzir, como produzir. E aí a gente tenta inserir essa questão da coletividade, né? Porque somente com a coletividade, com a cooperação, a gente pode ter um sistema amplo e que a agroecologia ela possa ser bem sucedida, né? Porque quando se trabalha com agroecologia, não se coloca no individualismo, né? É uma cooperação entre os assentados. Essas famílias elas produzem, como eu havia dito, leite, mandioca, hortaliças, legumes, frutas, mas ainda é difícil a comercialização delas, né? Até porque estamos no início ainda de assentamento e início da organização das famílias. Mas muitos deles pegam os seus produtos e fornecem na cidade, né? Embalam, dão um jeito de embalar, de pesar, limpar, passar por um processo, né? E essas famílias vendem, vão até os perímetros urbanos e vendem nas cidades. Isso faz com que tenham um recurso, uma renda, né? A questão das formas de organização, eu acredito que elas vão muito mais da própria produção, né? E eles se ampliam em vários aspectos, desde a própria resolução do conflito dentro do assentamento, e é aí que vai minha contribuição, tanto como estrangeira, como assentado, de pouco dialogar essa dinâmica do cotidiano do assentamento. E, portanto, as formas de organização também estariam vinculadas à própria construção das escolas dos assentamentos. Então, tanto escolas para atender o ensino formal, mas também as escolas que um pouco dialogam com a própria realidade local. No Pontal do Paranapanema tenho conhecido algumas experiências que não são isoladas das próprias experiências da regional de Yaras e, portanto, também do Rosa Luxemburgo, onde a gente está tentando um pouco construir e institucionalizar uma escola, até porque existe uma necessidade para atender a nossa própria realidade. Muitos dos jovens e das crianças têm que sair da localidade para ir ao próprio município. E a distância é mais ou menos uns 40 quilômetros de estrada de chão, que não é nada fácil quando chove, né? Então muitas crianças se perdem. Crianças e jovens perdem as aulas por conta disso, né? Uma infraestrutura não adequada e também a gente sabe a própria dificuldade desse deslocamento a uma área urbana que não necessariamente dialoga com a realidade local. Então, um dos próprios desafios é isso, além da própria produção, com certeza. Nessa caminhada eu estou fazendo doutorado atualmente em Geografia em Presidente Prudente, também na Unesp, e essa trajetória tem me permitido conhecer um pouco mais da própria realidade do assentamento, dos assentamentos do estado de São Paulo, até porque também eu venho de uma família camponesa no Peru, então não é tão distinto enquanto a realidade latino-americana do campo que a gente vivencia. Sobre esse caminhar entre a região de Yaras, onde está localizado o assentamento Rosa Luxemburgo, onde atualmente somos assentados, e também a minha atividade acadêmica dentro da região do Pontal do Paranapanema, tenho aberto várias perspectivas sobre isso, porque muitas das famílias do Rosa Luxemburgo, da regional de Yaras, têm uma trajetória histórica de ter vindo do Pontal do Paranapanema. Então, muitas têm uma vinculação com esses primeiros assentamentos da região
E também isso também tem permitido a conhecer a própria dinâmica para a comercialização de alimentos do próprio Rosa Luxemburgo. Dentro do assentamento Rosa Luxemburgo, onde a gente está construindo, pelo menos está começando, porque é um assentamento recente, um dos últimos assentamentos institucionalizados pelo INCRA dentro do estado de São Paulo, em 2014, e isso também permite ampliar enfrentar muitos desafios. Por ser o último, poucas políticas públicas têm acontecido no lugar, né? Na maioria que está acontecendo, as experiências que está acontecendo é por conta das parcerias e da atuação da própria universidade nesses espaços, seja também pelos próprios cursos que estão, os cursos enfocados para a agroecologia, né, e agrofloresta dentro do espaço, e obviamente essas iniciativas de educação, como a gente já teve um curso pós-médio entre 2015 e 2017, foi uma abertura para algumas experiências dentro do assentamento, como por exemplo a gente teve experiências de controle de pragas, porque a área é uma área que antes era só cultivado cana-de-açúcar e gado, então praga tem muito, né? Então teve alguns trabalhos dos próprios assentados e que fizeram o curso, essas experiências de fazer caudas e demais, né, que tem a ver com agroecologia, assim como também a própria implantação de agroflorestas dentro dos lotes. Ou seja, tem uma divisão do trabalho onde todo mundo trabalha, certo? Mas o único que trabalha é o homem, as mulheres e as crianças ajudam. Entenderam, né? E aí essa relação não é diferente do campo, né? Se você faz um roçado, se você vai lá plantar, as mulheres e os jovens participam do processo de plantio, participam do processo de manutenção, da capina e etc. Participam da colheita, na hora da venda, é dessa mesma forma, as mulheres e as crianças ajudaram. E isso é uma construção, né, patriarcal que a gente tenta no dia a dia ir rompendo. É claro, não é uma missão muito fácil, porque como isso foi muito impregnado na nossa cultura, parece muito natural. A naturalização dessa submissão, ela é muito naturalizada. Apresentamos então para a turma, né, os canteiros lá do sistema. Aquela área é uma área de 35 por 10, então ela corresponde a mais ou menos 7 canteiros de 35 metros, de 35 por 1. E nós fizemos uma estratégia de manter canteiros que tivessem arbóreas, né, para garantir essa questão da reposição de massa. E no intervalo entre os canteiros de arbórea, 2 canteiros de produção de verduras, né? Então nós temos um canteiro que tem banana, tem frutífera, tem ingá, tem a agrirecídia, né, que tanto o ingá quanto a agrirecídia são árvores que estão no sistema com a função de repor massa, assim como a bananeira também. Aquele projeto então ele está com 6 meses da implantação, e aí a gente fez tanto a avaliação da implantação que já foi feita há 6 meses atrás, quanto também a gente teve a oportunidade de começar um novo canteiro. Vocês vão perceber que no espaço que a gente tem ali, a gente tem uma diversidade de produção num espaço muito pequeno. Então seria a maximização do espaço e a utilização da melhor forma. O que é o sato em si? É uma imitação nossa da natureza. Quando você entra numa floresta, você percebe que a gente tem ali uma diversidade de plantas, produzindo cada uma o seu papel, né? As pioneiras, aquelas que surgem primeiro, que vão, né, gerar sombra para aquelas que vão vir secundárias, e por último, né, aquelas ervas que vão sobreviver ali a partir da sua natureza, e por isso ela está ali, né, cada um cumprindo o seu papel. Qual que é a importância dessas plantas aqui condimentais nesses canteiros, né? Uma que é para consumo, né, e outra que é para repelir pragas, né, repelir insetos. A importância do quebra-vento é para evitar com que o vento ele resseca o solo, né, e retira também os nutrientes do solo. Então por isso que é a importância do quebra-vento. E da cobertura também, porque a cobertura ela ajuda a proteger dos ventos, né.
Dramaturgia Rural. A gente vai apresentar uma peça para vocês hoje. E a gente, no final dessa peça, a gente canta uma música. A gente encerra a peça com uma música. E o nome dessa música é A Desalambrar, do Daniel Viglietti, uruguaio. Creio que alguns já devem conhecer essa música. E a desalambrar, alambre tem o alambrado, a desalambrar, tirar o alambrado, tirar a cerca da terra. A desalambrar, la tierra es nuestra, es tuya y aquí, de Pedro, María, Juan y José. A desalambrar, la tierra es nuestra, es tuya y aquí, de Pedro, María, Juan y José. Baixinho agora. A desalambrar, la tierra es nuestra, es tuya y aquí, de Pedro, María, Juan y José.